Olá, meus irmãos, estamos com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos ainda no segundo módulo, Introdução ao Espiritismo. Desta feita, no roteiro número 10, a missão do Espiritismo. Na sequência, esta é a aula de número 52. 166 anos de Espiritismo. Muitos ainda não conhecem, não entendem, não aceitam e não escutam, e não estudam. Bom, quando eu me refiro aqui a essas pessoas, é lógico que eu estou aqui me referindo àquelas pessoas que são crédulas, não é, no espiritismo e aquelas que não são, que não acreditam, né, na doutrina espírita. Essas pessoas que não creem no espiritismo, não é, a gente pode dividir em alguns grupos, né? Por exemplo, um deles são as pessoas que é indiferente, não é? O espiritismo é indiferente. Normalmente essas pessoas já possuem uma religião e para essas pessoas, não é, eu não tenho nada a dizer, porque se tem uma religião, já demonstra, não é, que está satisfeita e que essa religião lhe faz bem. Isso é o que importa, não é? Ninguém precisa ser espírita para crer em Deus, não é? Para ser cristão, para seguir os ensinamentos de Jesus, para estar em paz com a sua consciência, não é, perante o próximo. Ninguém precisa ser espírita para isso. Aliás, ninguém precisa de religião nenhuma para se tornar uma boa pessoa, para se tornar um crente. Até porque a religião ela tem que ser um caminho para Deus, não é? Ela tem que ser um caminho para o progresso espiritual e não, ela tem que ser um meio, ela não pode ser o fim. Infelizmente, o que a gente vê nas doutrinas tradicionais é que elas querem se tornar o fim, né? E então elas fogem completamente da verdadeira proposta do que é religião, tá certo? Religião ela tem que ser o meio para se atingir um objetivo. Ela não pode ser o final, ela não pode ser o objetivo, tá? Então, o espiritismo, a proposta do espiritismo, né, a verdadeira missão do espiritismo é exatamente se mostrar como um caminho, né, como o meio dos seus adeptos, não é, seguirem, trilharem pelo caminho do bem, da paz, não é, o verdadeiro vivenciarem o verdadeiro sentimento cristão. Essa é a principal missão do Espiritismo, tá? Servir como caminho, como meio. Então, o Espiritismo mostra o caminho, mas quem anda, né, quem caminha sobre ele somos nós. Então, é uma decisão de cunho pessoal, certo? Mas, quando eu digo aqui, muitos ainda não conhecem, não entendem, não aceitam, não estudam. Então, como eu disse, não é? Aqueles que não creem, que não são espíritas, tem esses que têm religião, tem aqueles que não têm religião nenhuma, que se dizem materialistas, que não creem em Deus, são ateus, etc. E tem aqueles que se encaixam em tudo isso que eu falei, mas que acham por bem, não é, falar da doutrina espírita sem conhecer, não é? Eu já vi aqui muitos relatos, não é, de pessoas, né, principalmente em vídeos, né? Mas acredito que essas pessoas, na verdade, o que elas querem, elas estão em busca de seguidores, não é? Elas estão em busca de pessoas que comentem seus vídeos, né? Pessoas que sejam seus seguidores, né? Até para com um objetivo financeiro, não é? Porque essas plataformas de vídeos, né? Que existem várias por aí, elas estão sempre quanto mais seguidores, não é? Quanto mais participantes, mais essas pessoas faturam, né? Então, o objetivo dessas pessoas, na verdade, é polemizar. Mas tem aqueles que querem realmente, que trazem dentro de si, né, o propósito realmente de falar de algo que não acontece. Isso não é só com o espiritismo, não. A gente vê no dia a dia, né, pessoas que se arvoram a comentar coisas, até na área da medicina mesmo, sem ter nenhum diploma de médicos, não é? Sem ter nenhum lastro de conhecimento, não é? Que é comprovado que possa atestar e garantir a opinião dessas pessoas. Então, enfim, a gente vai encontrar isso em qualquer setor, não é? Em qualquer ramificação do conhecimento, não é? A gente vai encontrar pessoas que querem tecer opiniões como se fossem especialistas nisso. Mas de todas essas pessoas que não são espíritas, que não são crentes, isso aí a gente já espera, isso aí está dentro da normalidade, não é? A gente não se impressiona com essas coisas. Mas o que mais nos entristece é ver que no meio espírita a quantidade de pessoas que são desinformadas, não é? Que não estudam o espiritismo.
E a gente escuta no nosso dia a dia, né, quando a gente participa de tarefas dentro de casas espíritas, a gente ouve cada coisa que realmente a gente baixa a cabeça e pensa assim, meu Deus do céu, né, como essas pessoas precisam estudar, né, como essas pessoas estão desinformadas. Mas a gente também não pode impor, não é, não pode forçar ninguém a fazer nada, até porque isso aí tem que ser uma coisa pessoal, não é você se dedicar a estudar ou não é uma questão sua que, infelizmente, a gente não pode interferir. A falta de um estudo aprofundado é a causa de muitos erros de interpretação e do predomínio dos atavismos religiosos. Olha, atavismo, né, para quem não conhece, seria uma herança, né? Herdar, não é, digamos assim, pensamentos, características, não é, ideias do passado. Não, já está dizendo herdar, não é? Então é você querer enxertar, digamos assim, nos fundamentos que fazem a doutrina espírita, determinadas informações, conceitos, né, determinados objetivos que são oriundos de outros conhecimentos, mais particularmente de outras doutrinas. Então, o atavismo seria isso, né? Seria essa herança desses conhecimentos, né, do passado. No nosso caso aqui, não é? Em se tratando de religião, seriam a enxertia, né, de determinados conceitos de outras religiões. Acreditem, existem muitas pessoas que vivem e que difundem, né, e que formam uma opinião do espiritismo baseado em atavismos, né? Infelizmente acontece isso. Aqui saiu da ordem, mas não tem problema. Muitos juram que o espiritismo veio para revolucionar as religiões e impor seus conceitos. Olha, quem está acompanhando aqui os nossos vídeos, as nossas aulas é, dentro da sequência, sabe que eu já falei isso aqui várias vezes, não é? O Espiritismo ele não veio revolucionar religião nenhuma, ele não veio impor nenhum conceito, tá certo? Ele não veio para ser a única religião, já falamos disso aqui algumas vezes, tá certo? Eu repito, o Espiritismo como religião, ele não tem essa pretensão, não é? Nem tem esse interesse, acima de tudo. Não é a proposta, não é a missão do Espiritismo se tornar a religião universal, a religião única, como algumas pessoas desinformadas propagam por aí, tá certo? Agora, os princípios que norteiam a doutrina espírita, eu já citei aqui, a reencarnação, a comunicabilidade, a imortalidade, não é? A existência de um Deus único, né? A justiça divina, a lei de causa e efeito, a progressão infinita, não é? A evolução infinita, enfim. Esses princípios básicos que não foram criados pelo Espiritismo, esses sim serão universais em todas as religiões, mas não que o Espiritismo tenha essa missão, essa tarefa de revolucionar nada, não é? Até porque a gente vê que os espíritas mesmo, aqueles espíritas que estudam, né? Eles não saem por aí catequizando ninguém, não saem por aí convencendo ninguém a se tornar espírita, não é? Você não tem campanhas dentro dos centros espíritas para as pessoas saírem pela vizinhança, né? E tentar conseguir mais adeptos, não é? Convencer as pessoas, conversar. A gente não faz esse tipo de coisa. Quem chega na casa espírita chega por livre e espontânea vontade, não é? Ou por uma indicação, ou porque já tinha ouvido falar. Enfim, vai para o centro espírita porque quer ir para o centro espírita, não porque foi convocado, não porque foi catequizado, né? O convencido a ir para o centro espírita, não. A doutrina espírita, e uma das coisas que eu mais admiro dentro do espiritismo é que os espíritas não estão preocupados, não é, com a quantidade de pessoas que frequentam, não. É o respeito ao livre-arbítrio, é o respeito à decisão, à opinião de cada pessoa. Porque se não fosse assim, eu com certeza não estaria fazendo parte. Nada que queira impor a você a mudar a sua forma de ver, de pensar, não é nada que queira modificar a forma como você entende Deus, né, e como você se relaciona com Ele e com as suas leis, ninguém deve interferir nisso, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha forma de ver Deus, de interagir com Deus, eu tenho a minha forma de interpretar, não é lógico, eu não estou dizendo que a minha forma está correta, não é? Logicamente que existem muitos equívocos, muitos erros, até porque quem sou eu? Mas, quando eu entrei no Espiritismo, o Espiritismo não mudou dentro dos meus conceitos, dos meus princípios básicos de como me relacionar com Deus e com o universo,
O espiritismo não mudou isso, muito pelo contrário. Eu encontrei a mesma forma de pensar, a mesma forma de interagir, o mesmo conceito de religião, que seria ligar a criatura ao Criador, eu encontrei isso dentro do espiritismo. Então, na verdade, nem eu mudei nada no espiritismo, nem o espiritismo mudou nada em mim, porque eu já eu já pensava dessa forma, né? Eu já tinha esses conceitos, eu já tinha dentro de mim essa interpretação da minha relação com Deus, tá certo? E com o mundo. Então, simplesmente foi um casamento, digamos assim, tá certo? Continuando. Muitos tentam convencer de todo jeito a seus próximos a se tornarem espíritas. Até com essas ameaças aqui, parece ser um pouco forte, tá? Eu talvez não tenha encontrado a palavra certa, mas ela se encaixa também. Não é ameaçar, não é no sentido nato da palavra, mas é aquele tipo de chantagem que muitas vezes as pessoas fazem até de forma inconsciente, às vezes não é nem por maldade, mas é pela desinformação mesmo, né? Mas infelizmente é muito comum a gente vê algumas pessoas conversando, né, com recém-chegados dentro das casas espíritas, são chamados de neófitos, tá? E essas pessoas dizem, olha, o problema é que você tem mediunidade, tá? E se você tem mediunidade, você tem que desenvolver a mediunidade, você tem que participar de um centro espírita, você tem que fazer uma consulta espiritual, tem que fazer um tratamento. Olha, eu acabei de falar que o que eu mais admiro, uma das coisas, né? Não é o que eu mais, é uma das coisas que eu mais admiro no Espiritismo, é exatamente o respeito ao livre-arbítrio. É o respeito à opinião da pessoa. Veja, ninguém é obrigado a fazer tratamento espiritual. Ninguém é obrigado a desenvolver mediunidade. Ninguém é obrigado absolutamente a nada. Ninguém é obrigado a ser espírita, ninguém é obrigado a ter algum tipo de religião. A gente tem que respeitar que as pessoas buscam aquilo que elas se interessam, aquilo que elas querem fazer, tá certo? Então a gente tem que esperar que essas pessoas cheguem. Não precisa a gente estar tentando, não é, fazer chantagens emocionais com essas pessoas para que essas pessoas venham, até porque ela não vai se sentir satisfeita, ela só está indo por obrigação. E quem é espírita nunca vai ser espírita por obrigação, vai ser por paixão, né? Vai ser por se identificar com os princípios da doutrina espírita. Então, esse sim é o verdadeiro sentido do espiritismo e é essa a missão do espiritismo, ou seja, é dar um suporte de informações, de conhecimento àquelas pessoas que agem dessa forma, respeitando a opinião do outro, não é? Que tem uma compreensão semelhante, não é, de Deus, como o espiritismo ensina. Eu acabei de citar o meu exemplo. Então, se a pessoa tem mediunidade, veja, primeiro aspecto, veja o erro nisso aí. Você é médio, tem que desenvolver. Vamos lá. É, Primeiro que já está errado aí que ninguém é obrigado a nada, como eu falei. A pessoa, todo mundo tem mediunidade, né? Já falei isso aqui em outras aulas, em outros vídeos. Todos nós temos mediunidade. Uns têm mais e outros têm menos, mas todos têm. Normalmente, aqueles que têm a mediunidade, um grau maior de mediunidade, são chamados de médiuns ostensivos. Essas pessoas, normalmente, isso é comum, isso, não existe nada de anormal nisso. Essas pessoas, até elas entenderem o que é a mediunidade, o que é que elas sentem, elas precisam realmente passar por um período de perturbação. Mas por quê? Isso é um castigo, é uma punição? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário, isso é um benefício. Eu vou explicar por quê. Veja, a pessoa que vem com a mediunidade ostensiva, ou seja, a pessoa que reencarna com a mediunidade mais desenvolvida, ela, ela mesma se programou junto com os seus superiores no mundo espiritual para vir com um tipo de mediunidade mais avançada, não é? Um grau de mediunidade mais ostensivo. Ela se preparou para isso porque ela precisa utilizar da mediunidade para ajudar outras pessoas, normalmente espíritos desencarnados, tá certo? Então, isso não foi imposto àquela pessoa. Isso não foi uma imposição que os espíritos deram. Você tem que ir como médium, você vai a pulso. Não é assim que funciona. Não é? Tudo dentro do espiritismo é de acordo com o desejo, com a livre e espontânea vontade de cada pessoa. Não é? Nada é obrigado, não existe isso daí, tá certo? É o aconselhamento, dizer, olha, no seu caso, pelos compromissos que você tem, pelos débitos que você tem perante a lei de Deus, seria importante e interessante se você pudesse ir com a mediunidade desenvolvida para você poder ajudar esses espíritos que lhe perseguem hoje, não é? Através dando a eles a oportunidade de se comunicar, de ouvir esclarecimentos dentro das reuniões mediúnicas. Então, isso é tudo feito à base da conversa, do diálogo,
e da aceitação, principalmente, da pessoa. Então, nada é obrigado, ninguém é médium por obrigação. Mas se a pessoa assume esse compromisso no mundo espiritual, reencarna, não é? Começa a desenvolver, começa a sentir, não é? A sua faculdade mediúnica desabrochando, né? Entre aspas, né? Porque na verdade já nasceu com ela. Né? Isso é inerente ao espírito, não é ao corpo físico. Apesar de que ela se manifesta a mediunidade fisicamente, né? Biologicamente falando. Mas isso está intrínseco no perispírito, não nasceu junto com o corpo, isso já vem do perispírito. A manifestação mediúnica é que ocorre de forma biológica, de forma orgânica, tá certo? Já falei isso aqui em outras aulas. Então, o que é que acontece? Em determinado momento, eu, por exemplo, que tenho a mediunidade mais ostensiva, eu, a qualquer momento eu posso dizer, olha, eu não quero mais. Eu não vou conseguir tirar a mediunidade ostensiva de mim, não vou conseguir tirar, ela vai continuar. Mas eu vou conviver com ela sem precisar estar assumindo um compromisso de ajudar outras pessoas. É uma decisão minha, eu desisti do compromisso que eu assumi. Deus me dá esse direito de tomar decisões daquilo que eu quero fazer. Vai ser uma pena, vai ser lamentável, vai ser um atraso no meu progresso espiritual? Vai, mas eu estou assumindo a responsabilidade. E não vou receber nenhum castigo por causa disso. Continuarei como médium, repito, não tem como se tirar isso daí, tá certo? Você vai continuar tendo a mediunidade. Agora, se você vai usar ela, né, vai educá-la, se vai estudar a mediunidade, desenvolver para que você possa auxiliar outras pessoas como você se comprometeu, isso vai ser uma decisão exclusivamente sua, tá certo? Então, até para trazer a pessoa para a casa espírita, para angariar mais adeptos, né? Tem pessoas que se preocupam com isso, infelizmente. É isso que eu já falei, olha. Você vai encontrar bons religiosos em todas as religiões, como vai encontrar maus religiosos em todas as religiões. E esse mal que eu estou dizendo nem sempre significa maldade, não é aquela maldade consciente, não é isso. Mas às vezes as pessoas se equivocam achando que trazendo mais pessoas para a casa espírita, o movimento espírita vai crescer e tal. Não, não precisa fazer isso. Não é? O espiritismo vem crescendo, não é? No mundo inteiro, né? De forma meticulosa, de forma tranquila, degrau por degrau. E existe uma quantidade muito grande de adeptos do espiritismo no mundo inteiro hoje, sem nunca precisar ninguém ter ido catequizar ninguém, nem ameaçar, nem fazer chantagem com ninguém para que a pessoa se torne espírita. É muito melhor qualidade do que quantidade. Isso aí é um fato, tá certo? É melhor você ter poucos bons espíritas do que ter muitos espíritas mais ou menos, não é? Isso é um fato. Então, infelizmente, acontece esse tipo de coisa. A pessoa que precisa de um tratamento espiritual, por exemplo, eu tenho vários amigos, conheço várias pessoas que eu vejo, que eu sinto que essas pessoas precisam de um tratamento espiritual. Eu nunca cheguei para essas pessoas para dizer para ela, meu filho, vá no centro, meu amigo ou minha amiga, vá no centro espírita fazer um tratamento espiritual. Nunca. E jamais farei isso. Sabe por quê? Porque essas pessoas precisam sentir que elas precisam disso. Então, quando as pessoas se interessam e me pedem a opinião, dizem assim, Ricardo, eu estou passando por isso, tu acha que eu devo fazer um tratamento espiritual? Aí é diferente. Quando a pessoa me pergunta, é porque ela está interessada. Aí eu vou lá e aconselho, olha, acho que você deveria fazer sim. Não custa nada, tá certo? Mal não vai fazer a você, de jeito nenhum. Mal não vai lhe fazer. Nem você vai ter que desembolsar nada, não é? Por isso aí, não tem custo nenhum. Então, vá lá e faça o tratamento espiritual. Pronto. Mas eu chegar olhando as pessoas, aí, tá, porque eu senti uma energia negativa na pessoa e não sei. Olha, a primeira energia que eu sinto negativa é a minha própria, tá certo? É a minha própria. Eu não vivo, e ainda assim eu não vivo dentro do centro espírita tomando passe, não é? Fazendo tratamento espiritual. Por quê? Porque eu sei que passe, que tratamento espiritual é uma medicação, mas não combate a causa, vai combater o efeito, tá certo? Quem acha que vai resolver seus problemas frequentando reunião mediúnica, tomando passe, fazendo tratamento espiritual, está completamente enganado. Isso aí é para tratar os efeitos, mas a causa, só quem combate é você. É a mudança de hábito, né? É a sua reforma moral, é o seu trabalho constante em melhorar cada dia mais. Né? Se você é uma pessoa muito egoísta, você tem que trabalhar isso. Se você é uma pessoa muito agressiva, você tem que trabalhar isso. Se você é uma pessoa que é gananciosa, né? Uma pessoa que só quer as coisas para você, você tem que trabalhar isso. Enfim, cada um sabe os defeitos que tem, mas enquanto você não muda nada em você, você pode tomar bilhões de passes, trilhões de litros de água fluidificada,
Pode fazer N consultas espirituais e tratamentos espirituais que não vai resolver o problema, porque você continua sendo a mesma fonte de problemas, ou seja, o problema se origina sempre em nós, tá certo? Então, quando eu realmente preciso tomar um passe, eu tomo, mas é muito raro eu tomar um passe. Por quê? Porque eu sei que às vezes, quando eu estou pior, é porque eu estou negligenciando a minha mudança de hábito, minha reforma interior, a minha reforma moral. Então, é assim que a gente tem que tratar e respeitar as pessoas que frequentam a casa espírita. A doutrina espírita faz parte do pensamento livre, atualizado, reflexivo. É destinada a quem se libertou de atavismos, preconceitos e se destina a raciocinar a fé. Então, tudo isso que eu falei está aqui, não é? A gente tem a liberdade de pensar, de refletir, né? Ela é voltada para as pessoas que não se contentam com explicações, não é? Com dogmas, com coisas que realmente não atendem e que a gente sente que isso daí não é a realidade, não é assim que Deus funciona, não é assim que Deus age para conosco. Então, ela é destinada para as pessoas que realmente querem pensar a religião. Tá? Vocês desculpem aí, realmente eu esqueci de dar uma revisada aí, e os slides estão saindo de fora de ordem, mas não tem problema nenhum não, né? De qualquer maneira, a gente ia ver isso aí no contexto. O Espiritismo é o consolador que vem esclarecer todas as coisas e trazer luz aos pontos escuros da relação criatura-criador. Então, veja, essas são as missões, não é, que eu estou citando aqui. A missão tem a missão geral, não é? Vamos supor que existam as partes que compõem essa missão. É o que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Então, é o Consolador que vem esclarecer todas as coisas, não é? Essa relação filosófica entre o mundo físico e o mundo espiritual, e trazer luz a pontos escuros dessa relação criatura-criador. O objetivo da doutrina não é a mediunidade, não é ação social, não é dar uma cesta básica, campanha do quilo, essas coisas são importantes, mas não é o objetivo da doutrina espírita. Mediunidade não é o objetivo da doutrina espírita. Curas, não é? Existem, às vezes, tratamentos espirituais que conseguem se atingir curas de determinadas enfermidades, mas não são todas. Isso é muito raro. E as pessoas que são curadas não foi só por causa do tratamento, tem a questão do merecimento também. Por quê? Porque essas pessoas já vêm, até em outras reencarnações, trabalhando a sua reforma moral, trabalhando a mudança de hábitos para o bem, para o equilíbrio, tá certo? E o tratamento espiritual veio só ajudar isso, mas é aquilo que eu falei. A causa, a pessoa já vinha trabalhando. Então, o efeito, o tratamento espiritual vai auxiliar o efeito. Mas essas pessoas que conseguem uma cura é por merecimento delas próprias. Não é uma questão de milagre, não é porque Deus beneficiou aquela pessoa em detrimento de outras, de jeito nenhum. Merecimento é conquista. Não existe apadrinhamento, não existe aqui, como se chama aqui no Brasil, a peixada, né? Tem um peixe aí que desenrola as coisas. Não existe isso na doutrina espírita, certo? Merecimento é conquista, é trabalho, né? É dedicação. Isso sim é o merecimento. É... E sim, aí continuando, né? Evangelização. Então, nada disso é o objetivo do Espiritismo. Isso são ferramentas que o Espiritismo se utiliza, não é, dentro do seu corpo doutrinário. Mas o objetivo não é esse. Então, olha, tudo isso que eu citei são meios para um fim, e o fim é esclarecer. Então, mediunidade, ação social, curas, evangelização, etc., tudo são meios para se atingir um fim, que é o de esclarecer o homem. Os homens para que se libertem, para que se salvem, entre aspas, tá certo? É aquilo que eu falei. O Espiritismo, a missão do Espiritismo é ser o caminho, é ser o meio para atingir o caminho, não é o objetivo. Não é? O objetivo é Deus. O objetivo é a melhora do ser humano. O Espiritismo é a chave de luz para os ensinamentos do Cristo, porque nos conduz à compreensão e à vivência de suas lições sublimes. Ensina-nos a sintonizar com a vontade de Deus para nossas vidas. Liberta nossas consciências porque nos esclarece, transforma e redime. Consola-nos nas tribulações da vida. Então veja que a importância, não é, dessa missão da doutrina espírita para conosco. Porque é aquilo que eu falei, quem conhece, quem estuda o espiritismo, tem medo de morrer? Tem. Mas não se apavora com isso, porque sabe que a morte é natural, vai acontecer.
né? A gente tem mais medo da forma como a gente vai morrer do que da morte propriamente dita. Eu particularmente, estou falando por mim. Dizer, você tem medo de morrer? Não, não tenho medo de morrer, não, até porque eu não posso evitar. Eu sei que eu vou morrer de todo jeito, não adianta. Agora, medo da forma como eu vou morrer, sim, todos nós temos, né? O Espiritismo tem por missão fundamental entre os homens a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Então, veja que, à medida que a gente vai, para quem está começando agora, né, no Espiritismo, observe, né, se você está prestando atenção, se você está realmente refletindo em tudo aquilo que a gente fala aqui, tá certo? Então, observe como o Espiritismo ele consola, né, pelas informações. Ele vai abrindo a nossa mente para a nossa relação com Deus, né? A gente vai encontrando um sentido lógico, né, de como é a nossa a presença no mundo, né? A importância que nós temos. Todos nós somos importantes no universo. Todos nós, não existe ninguém, independente de qualquer coisa, né, que não tenha o seu grau de importância no universo. Somos tão importantes que fomos criados por Deus, né? Se não tivéssemos importância, Deus não teria nos criado. Então, o fato de nós existirmos como espíritos, né, infinitos que somos, isso já nos traz uma grande importância. Depois, somos filhos de Deus, legítimos, né? Então, veja que grande importância. Nosso Pai é Deus. A gente tem que pensar dessa forma. Então, é isso que o Espiritismo traz, essa capacidade de você se relacionar com Deus de uma forma racional, não é? De uma forma lógica. Então veja que quem está acompanhando realmente vai percebendo, não é, que o Espiritismo vai trazendo essas condições de a gente refletir a fé e não simplesmente acreditar porque Ricardo está dizendo, ou porque Fulano está dizendo, ou porque tem que ser assim, ou porque está escrito no livro. Não, é reflexão sempre. Aliás, todas as coisas que eu falo aqui, vocês têm que refletir, porque eu posso me equivocar em alguma coisa. Eu também sou um estudante, eu não sou nenhum professor de Espiritismo, não tenho nenhum diploma de Espiritismo, até porque não existe isso, tá certo? Não me arvoro jamais, nem tenho a pretensão de ser conhecedor profundo do Espiritismo. Eu não tenho conhecimento profundo de nada, muito menos do Espiritismo, que é uma ciência que se renova a cada dia com o progresso racional, com o progresso intelectual da humanidade. Então, todo dia eu estou aprendendo, todo dia eu estou estudando. E vocês se sintam no direito, né, de entrar em contato comigo, se discordarem de alguma coisa. Não tem problema nenhum, não. Acho até bom da gente trocar opiniões, porque a gente aprende com as pessoas, certo? Então, com isso, a gente encerra aqui essa aula, tá? Aguardamos vocês nas próximas aulas. Que todos tenham um dia de muita paz, de muita luz, de muita reflexão. E fiquem com Deus.